Olá pessoal da Rede Decisão, meu nome é Charles, tenho 41 anos, sou professor de História, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em História e eu fiz uma pós-graduação também na PUC em relação à Filosofia da Educação. Infelizmente eu não consegui terminar essa pós-graduação, mas eu fiz todas as matérias, só faltou a entrega do TCC. Sou professor desde 2005. Comecei trabalhando como professor voluntário no projeto Educafro. Dei aula por 2 anos seguidos de História do Brasil. Foi bastante interessante. Lá eu aprendi a dar aula, ensinando. Então foi um momento muito importante para minha carreira. Além disso, em 2008 eu entrei na primeira escola, contratado. Lá eu dava aula de História e Geografia. Fiquei por 4 anos. Então, depois disso, eu recebi uma proposta, uma oportunidade de escrever material didático. Então, eu fui para um sistema de ensino e lá eu trabalhei por mais um tempo e entrei numa outra escola como professor de Geografia e Filosofia para Ensino Fundamental 2. Então, em 2012, eu entrei na escola que eu trabalho hoje. Então, estou lá há quase 9 anos. E ali eu desenvolvi bastante projetos, como teatro, como simulação de eleição. E sou bastante feliz com a minha profissão. Eu espero que vocês possam me dar essa oportunidade de exercer meu trabalho aí na Rede Decisão. Obrigado. Vamos para a aula, né? Bom, pessoal, vamos falar então de Revolução Francesa. Essa revolução ela vai ser importante não somente dentro da França, mas por uma mudança radical em boa parte do mundo. Ela é posterior à independência dos Estados Unidos, que é a primeira revolução física feita a partir das ideias iluministas, e a Revolução Francesa. Ela vai vir com uma mudança dentro da França de anulação do antigo regime e a formação desse novo capitalismo industrial a partir desse momento na França. O objetivo da nossa aula de hoje é dividir em dois pontos, objetivo geral e específico. No geral, nós temos o objetivo de trazer formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. A partir disso, a aula de Revolução Francesa, a gente vai tratar de analisar o papel da Revolução Francesa na construção dos parâmetros de cidadania da sociedade contemporânea e sua contribuição na estruturação de uma pluralidade de propostas e encaminhamentos para as questões sociais e econômicas que ainda se fazem presentes na atualidade. Ou seja, a gente vai discutir aqui a Revolução Francesa, mas sempre pensando na história do presente, né? Que pontos dessa revolução que vai ser ainda estão presentes no nosso mundo, né? Por exemplo, as ideias de liberdade, né? Liberdades individuais, como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? E essa ideia de que a Revolução Francesa trouxe para a gente. Primeiro ponto importante que eu quero tratar com vocês é o conceito de revolução. O que é uma revolução? Se a gente buscar o dicionário, ele traz 11 conceitos de revolução. Mas para o nosso momento, eu trago aqui para vocês 4 deles, perdão, que tem a ver com o tema que a gente vai tratar. Então, o primeiro é ato ou efeito de revolucionar-se, de realizar mudanças profundas ou radicais. Revolucionamento ou revolvimento. O segundo, movimento de revolta súbito e generalizado de características política e social, por meio do qual um número significativo de pessoas procura conquistar pela força o governo de um país, a fim de dar-lhe nova orientação. Insurreição, rebelião, sublevação. O terceiro, conjunto de forças revolucionárias que detêm o poder emanado de uma revolução. E por fim, o quarto, qualquer tipo de transformação social que utiliza meios radicais.
Então, a revolução, ela tem bastante nuances que a gente pode tratar. Por exemplo, na sua vida pessoal, ela pode ter uma revolução, não é verdade? Você, de repente, está passando por uma situação de crise e você resolve mudar a sua vida. Vou dar um exemplo. Você, de repente, está se achando obeso. E você vai lá e busca comer melhor, fazer exercícios para que você fique magro. Isso sem fazer juízo de valor, ser obeso ou ser magro, mas só para vocês entenderem. Então, ao fazer essa mudança na sua vida, que é uma mudança radical, você está fazendo uma revolução também. E qual o conceito de revolução desses três vocês consideram que pode se encaixar nesse conceito da Revolução Francesa que nós vamos estudar? Eu espero que vocês respondam que é um movimento de revolta súbito generalizado de característica política e social, por meio do qual um número significativo de pessoas procura conquistar pela força o governo de um país, a fim de dar-lhe novas orientações. E claro, insurreição, rebelião, sublevação, elas não são suficientes para uma revolução. Essas insurreições, essas rebeliões, elas podem, de repente, não dar em nada. Temos o exemplo do Brasil, em 2013, que foi feita toda uma revolução, né, entre aspas, uma insurreição, em São Paulo pelo passe livre dos ônibus. Na prática, isso não resultou em grandes coisas, em grandes conquistas. Ok? Então, vamos seguir falando então da Revolução Francesa especificamente. Para isso, eu vou trazer para vocês uma questão que está na apostila. É a questão número 1 do caderno de atividades, tá? Então, ela vai trazer, perdão, a questão número 2 do caderno de atividades. Ela vai trazer um texto da Hannah Arendt. A partir disso, a gente vai determinar o que é a Revolução Francesa. Então, a questão traz assim: a palavra revolução, surgida à época do Renascimento, era usada como referência ao movimento dos corpos celestes. O emprego da palavra revolução para definir um processo de profundas modificações sociais está relacionado aos acontecimentos da França no final do século XVIII. A respeito, leia o que escreveu em 1963 a filósofa Hannah Arendt. A data foi a noite do 14 de julho de 1789, em Paris, quando Luís XVI recebeu do Duque de Liacourt a notícia da queda da Bastilha. O famoso diálogo que se travou entre o rei e seu mensageiro é muito lacônico e revelador. O rei, segundo consta, exclamou: "Isso não é uma revolução." E Lacote respondeu: "Não, senhor, é uma revolução." Então vem a questão. A posição assumida por Lacote no diálogo pode ser associada a uma interpretação da Revolução Francesa que considera. Então o que ele fala? O rei chega lá e fala: "Não, isso aí não é revolução. Deve ser só uma pequena revolta." E o Lacote, que é o mensageiro do rei, fala: "Não, isso é uma revolução." O que essa expressão, essas duas expressões, pode determinar sobre a Revolução Francesa? Letra A. Um movimento de reação à estrutura política do liberalismo? Esse foi o motivo da Revolução? Sabemos que não, né? A Revolução, ela não acontece contra o liberalismo. Aliás, ela acontece pelo liberalismo, pela introdução das ideias iluministas de liberalismo dentro da França. B. Uma conspiração que se assemelha ao Renascimento? Será? C. Uma revolução científica que favoreceu a democracia? D. Um movimento que alterou as estruturas do antigo regime? E letra E. Uma revolta contra os privilégios da nobreza e da burguesia. Qual questão vocês consideram que pode ser a correta? Vamos ler uma a uma.
eu já fiz a ponderação e tentar ver uma a uma qual que pode ser a correta e por que as outras não estão corretas. Letra B, uma conspiração que se assemelha ao Renascimento. O Renascimento não foi uma conspiração. O Renascimento foi um movimento artístico, também político, claro, mas um movimento principalmente artístico, cultural, de contestação à Igreja Católica. Então não cabe aí essa questão. A letra C, uma revolução científica que favoreceu a democracia. O mesmo caso da B, né? Essa revolução não foi científica, foi uma revolução política e social contra posições econômicas, também políticas, do antigo regime. A letra D, o movimento que alterou as estruturas do antigo regime, essa está mais próxima da realidade, né? E a letra E, uma revolta contra os privilégios da nobreza e da burguesia. Se você parar em privilégios da nobreza, estaria correta essa questão. Mas não é o caso aqui. É uma questão que, na verdade, ela fala de alteração das estruturas do antigo regime. Era esse o objetivo da Revolução Francesa. Letra B, então, é a resposta correta. Letra D, perdão, é a resposta correta dessa questão. Vamos então falar da Revolução Francesa em si e sua sequência de acontecimentos. A França, no século XIX, era um país que era o mais populoso da Europa naquele momento. Era cerca de 25 milhões de habitantes, sendo que 80% deles era composto pelo chamado Terceiro Estado, que era a burguesia, numa quantidade menor, óbvio, mas os trabalhadores urbanos e os camponeses. Então, a grande característica da França nesse momento era os privilégios que o rei, a nobreza e o clero, que é a igreja, tinha dentro da França. E essa maior parte da população, cerca de 80%, tinha somente obrigações. Então, se vocês lembrarem lá, quando vocês estudaram o período feudal, vocês vão lembrar que no feudalismo a sociedade era uma sociedade estamental. Ou seja, tinha os estamentos e cada estamento tinha seu papel nessa sociedade. E não havia mobilidade social. É isso que acontecia na França ainda no século XVIII. Então, a França era constituída por 3 estados. O primeiro estado eram os membros da Igreja Católica, o alto clero, que eram bispos, e o baixo clero, que eram padres. O segundo estado era a nobreza, que estava totalmente ligada ao rei, né, ao Luís XVI naquele momento. E o terceiro estado, composto por burguesia, os sans-culottes, como eram chamados os trabalhadores urbanos, e camponeses. E como eu já adiantei, a sociedade francesa era uma sociedade estamental. Ou seja, eles tinham seus privilégios, mas não... Perdão, o clero e a nobreza tinham seus privilégios, e os que não tinham privilégios era o terceiro estado, que era a burguesia e o povo. Você consegue ver alguma semelhança entre ser cidadão na França do século XVIII e ser cidadão no Brasil? O que eu quero dizer com isso para vocês pensarem e responderem para mim? Na França do século XVIII, existiam os privilegiados, que tinham determinados direitos, e tinham os não privilegiados, que era a maior parte da população. Isso acontece no Brasil? Podemos pensar de forma pela economia. No Brasil, ricos e pobres, eles têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos? Se pensarmos pela Constituição, podemos dizer que sim, né? A lei diz, no artigo 5º da Constituição brasileira, diz que todos são iguais perante a lei. Então, perante a lei, todos são iguais. Porém, socialmente, isso não é uma verdade, né? Infelizmente, ainda existe uma separação bastante grande entre ricos e pobres no Brasil. Então, vale a reflexão aí.
A convocação dos Estados Gerais. Então, o que acontecia na França? A França era um país que estava totalmente falido financeiramente, porque a nobreza gastava muito dinheiro. E como é que funcionava? A burguesia, os trabalhadores urbanos, os camponeses pagavam impostos e esses impostos se revertiam a privilégios para o clero e para a nobreza, e claro, para o rei. Então eles gastavam muito mais do que eles recebiam. E isso fez com que o rei Luís XVI fizesse uma convocação de algo que não acontecia há quase um século na França, que é a convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eles eram convocados na França quando o rei precisava tomar uma decisão muito séria e ele não podia tomar sozinho. E essa decisão seria, nesse momento, a cobrança de impostos, também da nobreza e do clero. É óbvio que a nobreza e o clero não queriam isso e pressionavam o rei para isso. Então, os Estados Gerais eles foram convocados, formados pelos três estados, né? O clero, a nobreza e o terceiro estado, que era composto por burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. No momento da convocação e no momento que eles se reuniram dentro da Assembleia, o terceiro estado se levantou e falou: não, nós queremos que a votação seja por deputado e não por cabeça, né, como eles chamam. Aliás, perdão, por cabeça e não por estado, como eles queriam. Porque assim, por terceiro estado, se fosse a votação por estado, seria um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo e um voto para o terceiro. O terceiro estado sempre ficaria em desvantagem. Qualquer coisa que o terceiro estado propusesse dentro da Assembleia, ele seria prejudicado. Então, o rei Luís XVI decidiu que não, que a votação seria por estado. Então, diante dessa situação, o terceiro estado resolveu se retirar e formar a chamada Assembleia Nacional Constituinte, no qual eles fariam uma proposta mais justa e mais democrática para a França naquele momento. Nas ruas da França, o terceiro estado, principalmente a partir dos chamados sans-culottes, começaram uma divulgação de chamar o povo para uma revolta contra essa situação da convocação dos Estados Gerais. A população francesa, então, vai para as ruas e começa uma verdadeira rebelião, que culmina na tomada da Bastilha em 14 de julho de 1879. O que foi a Bastilha? A Bastilha era um local que, além de ser uma prisão de presos políticos do governo, era também um local onde se colocava um depósito de armas do governo, do exército, né? Do exército francês. Então, eles tomaram a Bastilha, pegaram as armas, então a população toma as ruas da França. O rei fica acuado, ele tenta negociar com eles e em agosto de 89 ainda é aprovada na Assembleia o fim da escravidão, o fim da servidão, né? Eles ainda tinham características servis lá do feudalismo, o fim do dízimo e dos privilégios ao clero e à nobreza. Também, ainda no mês de agosto, é lançada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é um ponto de partida para o direito à cidadania empregado no mundo todo até hoje, né? Quais são os direitos estabelecidos nessa carta? O direito à liberdade, à segurança, à resistência à opressão e também à liberdade de expressão. Outra coisa também que é colocada nessa carta é o direito à propriedade privada. Então, a Assembleia Nacional Constituinte vota uma Constituição e é votado que a França vai passar a ser uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei Luís XVI ele vai ser obrigado a aceitar a Constituição e ele não vai mais poder governar de forma absolutista. Ele vai governar de uma forma que obedeça a uma carta de leis. Ele diz que aceita, ele faz um acordo que aceita, até como forma de tentar reduzir os danos da revolução que estava em curso. Porém, por trás, pelas costas dos revolucionários, o rei conspira
contra a Revolução. Então ele vai buscar aliados estrangeiros, principalmente Inglaterra e Áustria, para tentar fazer uma contra-revolução, né? Fazer com que o exército desses países invadissem a França e retomassem o poder para eles. Numa tentativa de fugir da França, o rei é pego e é preso em 91. Com a prisão do rei, então eles resolvem fazer a chamada Convenção Nacional. Essa convenção ela é composta por 3 partidos políticos. Os girondinos, que representavam a burguesia, a alta burguesia e o comércio. Os jacobinos, que representavam as camadas populares, principalmente os sans-culottes, mas também era representado por camponeses. E a planície, que era uma espécie de partido centrão no Brasil. Sabe essa ideia de partido do centrão? Que não importa quem está no poder, eles estão sempre ali do lado. Aqui, inclusive, que surge a ideia de esquerda e direita dentro da política mundial. Por quê? O grupo da direita, que se sentava à direita na Convenção Nacional, era o grupo dos girondinos, que eram os industriais, eram os mais ricos. Então a direita, geralmente, se vocês levarem isso para a política brasileira, por exemplo, vocês vão ver que os partidos de direita são os partidos que buscam privilegiar os mais ricos mesmo, né? As ideias políticas, a ideologia política deles é voltada para os mais ricos. Os jacobinos já eram mais das camadas populares. Então eles se sentavam à esquerda da Assembleia, então eles eram chamados de partidos de esquerda. E a planície, como eu falei, era uma espécie de centrão. Não importa quem tiver no poder, eles estão ali negociando cargos, estando ali juntos. Em 93, então, o rei é julgado e condenado à decapitação. É cortada a cabeça do rei e o rei morre, tanto ele quanto a esposa, a rainha Antonieta, morre em praça pública perante todo o povo francês. E a acusação que ele teve foi de traição, né? De que traiu a França, traiu a Revolução. Por isso que ele foi morto. Os jacobinos, então, em conflitos com os girondinos, eles tomam o poder e eles passam a governar a França. O que acontece? Mesmo com a morte do rei, a situação da Revolução ainda estava bastante incerta. Inglaterra, a Áustria ainda estavam lutando para tentar impedir a Revolução da França e recolocar os Bourbons no poder dentro do país. Então, os jacobinos eles começam a pegar pesado com a Revolução, né? Eles vão lá e criam 2 órgãos que vão levar a França a um controle maior da Revolução. O Comitê de Salvação Pública, que é uma espécie de polícia interna que vai fazer as execuções, e o Tribunal Revolucionário. Esse tribunal ele vai julgar os casos de traições à Revolução. Só que aí eles perdem um pouco do controle dessa situação e a França passa por um momento de terror. Inclusive tem escritos históricos que mostram que o cheiro de sangue nas ruas de Paris era muito forte, porque passou qualquer coisa que se dizia que parecesse para eles, para esses líderes, para esse pessoal jacobino, de que eles eram contra a Revolução, o pessoal ia para lá e morria na guilhotina. Inclusive líderes da Revolução foram mortos por isso. Robespierre, por exemplo, que é um dos principais líderes da Revolução, ele é morto, porque ele discordava de todo esse terror que os jacobinos trouxeram para a França. Com os jacobinos levando esse terror, a França então ela perde um pouco Aliás, jacobinos perdem o prestígio dentro do país. Então eles são tirados do poder e é feito um novo tipo de governo na França. Então surgiu o chamado diretório. O diretório ele era um diretório jacobino e ali eles vão fazer um governo de 5 pessoas. Os 5 cônsules vão governar a França
eles acreditavam que podia ter um equilíbrio de poder sendo 5 pessoas governando. Eles então decidiram, em 95, fazer uma nova Constituição. Um dos pontos importantes dessa Constituição é a volta do voto censitário, que é o voto por renda. Então, quem tinha dinheiro podia votar. Então, eles excluíram boa parte da população francesa do direito ao voto, né? E esse governo, então, ele vai passar por bastante dificuldades. A crise financeira na França aumenta muito. E aí, dentre esses cônsules, está Napoleão Bonaparte, que ele foi o comandante da Revolução no sentido de expulsão dos estrangeiros dentro da França. Inclusive, essa invasão acaba em 97 com a vitória de Napoleão Bonaparte. Então, ele ganha grande prestígio, não só dentro do diretório como dos girondinos, como também da população francesa. Então, Napoleão se aproveita disso e ele dá um golpe, chamado Golpe do 18 Brumário. Ele assume o poder na França sozinho, como uma espécie de presidente, que era chamado de cônsul naquele momento. E aí vem a chamada Era Napoleônica, em que Napoleão Bonaparte vai governar a França por 15 anos. Isso é tema para a próxima aula, né? Então, para a gente fechar a nossa aula, vamos fazer então uma retomada, né, dessa aprendizagem para ver como é que a gente entendeu isso, né? Então, assim, a questão 8 lá da apostila de atividades está assim. Uma questão da Unifap. Vem esse pequeno texto. A Revolução Francesa pode ser considerada uma revolução burguesa. Ela foi responsável pela derrubada do regime absolutista na França, impulsionando o desenvolvimento capitalista e rompendo com as estruturas feudais. Contudo, isso não ocorreu sem uma forte participação dos camponeses e das classes populares urbanas, que atuando para acabar com as velhas instituições da Idade Média e reivindicaram melhores condições de vida. Aí vem as questões, né? A letra A. Como o texto caracteriza a Revolução Francesa? Então, se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que lá está falando que a Revolução Francesa ela foi uma agitação, né? Foi uma revolta em que eles queriam melhorias de vida, porque a população francesa passava por necessidades. E a letra B, às vésperas da Revolução, a França se organizava hierarquicamente como uma sociedade de ordem medieval. Cite os grupos sociais que compunham essa ordem. Então, aqui faz uma retomada dos estados, né? Da sociedade estamental. Então, a letra A, a gente pode responder da seguinte forma. A Revolução Francesa é caracterizada como uma revolução burguesa, com forte participação dos camponeses e classes populares urbanas, que, ao romper com o absolutismo e as estruturas feudais, contribuiu para o desenvolvimento capitalista e abriu espaço para reflexões mais amplas sobre os problemas sociais. E a letra B, os estamentos, né? Era uma sociedade estamental, que era formada pelo primeiro estado, o clero, segundo estado, nobreza, e terceiro estado, a burguesia, camponeses e os sans-culottes. Então, como forma de vocês retomarem em casa o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula, vocês, por favor, façam as questões do capítulo 14, da página 409 a 415, e na próxima aula a gente faz a correção, ressaltando os pontos necessários para que a gente feche esse assunto. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo para todos. Até a próxima.